Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É uma alegria, é um grande privilégio podermos abrir a palavra de Deus e tirarmos lições práticas para a nossa vida. O texto que nós escolhemos encontra-se em Lucas. É um texto bastante conhecido. É a parábola do filho pródigo. Lucas, o capítulo 15, os versículos 11 em diante. Disse o Senhor Jesus: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Após ter consumido tudo, sobreveio àquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou aos seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei perante o céu e perante o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e movido de íntima compaixão, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei perante o céu e perante o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei o melhor vestido, vestilho, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o novilho cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vamos, nos próximos minutos, tentar viver essa história. Vamos tentar imaginar essa história. Vamos, inclusive, tentar nos colocar no lugar do personagem. Vamos imaginar um jovem de boa aparência, um jovem bonito, um jovem que se vestia muito bem, um jovem que possuía tudo que o dinheiro poderia comprar, porque o pai era um homem muito rico, um jovem que gozava do amor e do carinho do velho e bondoso pai. Nós diríamos, dentro do ponto de vista humano, que esse rapaz possuía tudo: uma bela casa, um bom pai, um pai amoroso, dinheiro, empregados, saúde, boa educação. Diríamos, portanto, dentro do ponto de vista humano, que esse rapaz possuía tudo. Mas, um dia, quem sabe, olhando para os amigos, ele começou a achar que a sua vida em casa não era ideal. Ele começou a achar que ele não tinha liberdade em casa, porque o pai, sendo um homem temente a Deus, obviamente, colocava algumas regras. E dizia: filho, faça isso, não faça aquilo, coma isso, não coma aquilo, pode beber isso, não pode beber aquilo, tem hora para sair, tem hora para chegar. E o rapaz, então, não se sentindo livre, um dia chegou para o pai e disse: pai, eu gostaria que o senhor me desse a parte da herança hoje. O pai ficou surpreso, porque normalmente a herança é dividida quando? Quando o dono do dinheiro, né, no caso aqui o pai morre, então a herança é dividida. Mas existia uma lei naquela época que dizia o seguinte: o pai poderia chegar para o filho e pedir herança, mas isso era considerado uma grande ofensa. O pai, por sua vez, ele tinha o direito, tinha a liberdade de dizer sim ou não. Se o pai dissesse não, a história simplesmente terminaria ali. Se o pai dissesse sim, o filho que pediu herança pegaria a parte do dinheiro, sairia de casa e perderia o direito à filiação. É por isso que nós vamos ver mais adiante na história, como já lemos, que em determinado momento ele vai dizer: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Não era nem digno, nem legalmente filho mais, porque ao pegar o dinheiro e sair de casa, ele perdeu o direito à filiação. O pai então fez as contas.
e deu a terça parte da herança para o filho. O filho mais velho tinha direito a 2/3 da herança. O filho mais moço tinha direito a 1/3 da herança. O pai então fez as contas e deu a terça parte da herança para o filho. E era uma fortuna muito, muito grande. E não mandou o filho embora de casa, não. O filho saiu por livre e espontânea vontade. Disse o Senhor Jesus que o rapaz, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Agora você imagina, um rapaz bonito, bem vestido, chega de um lugar novo. Rapidamente ele conseguiu o quê? Hein? Além das namoradas interesseiras que já existiam naquela época, ele conseguiu o quê? Amigos. Mas que tipo de amigos? Amigos interesseiros, pessoas que só se preocupavam com o seu dinheiro. E ele chegou ali e pouco tempo depois já tinha amigos. E ele pensava assim, mas que país amigável, que povo amistoso. Estou há tão pouco tempo aqui e já tenho mais amigos do que tinha em Israel. Aqui sim é um lugar bom para se viver. E ele saía com os amigos à noite. Ia a um restaurante, ele pagava a conta. Ia a um barzinho, ele pagava a conta. Ia a uma praça de esporte, ele pagava o ingresso. Era tudo com ele. Deixa que eu pago, deixa que eu pago, deixa que eu pago. Disse o Senhor Jesus que o rapaz consumiu toda a fortuna vivendo de forma dissoluta. Em determinado dia, o rapaz foi pegar o dinheiro e percebeu que o dinheiro havia acabado. E coincidentemente ou não, na mesma época em que o dinheiro acabou, sobreveio aquele país uma grande fome. Desemprego, né, hiperinflação, recessão. E o rapaz agora se viu sem dinheiro num país em crise. Então ele procurou os seus amigos e disse, olha, eu já paguei banquetes nos maiores e melhores restaurantes da região. Já gastei uma fortuna com vocês. Eu estou com fome, por favor, me pague um pãozinho com manteiga no barzinho da esquina. Mas os maus amigos o que viraram? As costas. Sendo ele um rapaz saudável, um rapaz de boa aparência, um rapaz culto, eu imagino que ele poderia exercer várias atividades diferentes. Mas não nos esqueçamos que ele era um estrangeiro num país em crise. Ele procurou emprego, procurou, e não tendo conseguido absolutamente nada. Ele se submeteu ao único emprego que lhe foi oferecido: apacentar os porcos. Notem bem, queridos, esse rapaz era judeu. O judeu nos tempos de Cristo, se estivesse andando pelas ruas e avistasse um porco, ele daria a volta no quarteirão, mas não passaria no mesmo lugar onde estava o porco, porque o porco era símbolo de imundícia e de pecado. Agora esse rapaz, judeu, orgulhoso, ele é obrigado não só a trabalhar com os porcos, não apenas a tomar conta dos porcos, tinha que ficar pertinho dos porcos ali, mas pior do que isso. Disse o Senhor Jesus que o rapaz tinha vontade de comer a mesma comida que os porcos comiam. E pior do que isso, nem isso lhe era o quê? Permitido. Imagine a cena. Os porcos estão se alimentando. O rapaz está com tanta fome que ele está com água na boca ao olhar para a comida dos porcos. Ele chega no meio dos porcos, dá um pontapé num, empurra o outro, pega um pouco do alimento, vai levar esse alimento à boca. E quando ele vai levar o alimento à boca, o fazendeiro chega, dá um tapa na sua mão, o alimento se esparrama pelo chão, os porcos vão lá, comem o que sobrou, e o fazendeiro diz, olha, essa comida aí é dos porcos. Você não pode comer, porque você vale muito menos do que os porcos. Essa era a situação do rapaz. Na escala social da época, ele estava abaixo dos porcos. Ele tinha desejo de fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas nem isso lhe era permitido. Então ele caiu em si e disse, mas espera um pouco, na casa de meu pai, qualquer trabalhador, por mais humilde que seja, tem pão com fartura. Na casa de meu pai, qualquer trabalhador tem um lugar para dormir, tem uma boa alimentação, é tratado com amor, com respeito. Eu vou me levantar, eu vou voltar para casa e vou dizer, pai, eu pequei perante o céu, perante o Senhor, eu já nem sou teu filho mais, eu já nem sou digno de ser chamado teu filho, mas por favor, pai, me dê qualquer emprego na tua fazenda. E o rapaz levantou-se e voltou para casa. Eu não sei quanto tempo ele levou na viagem de volta, porque muito provavelmente ele voltou a pé.
não tinha nenhum centavo no bolso, e sujo, maltrapilho, dificilmente conseguiria uma carona. Ele voltou, foi a pé mesmo. Com certeza, no caminho de volta para casa, ele teve tempo para fazer uma retrospectiva, um balanço da sua vida. E ele chegou à conclusão que a sua vida em casa, ao lado do pai, era muito melhor. Ele descobriu que os mandamentos do pai, na verdade, eram mandamentos de liberdade. Agora, longe de casa, sem mandamento nenhum para guardar, ele se tornou um escravo do mundo, do vício e do pecado. Sabe, irmãos, não pensem que o Senhor Deus estava no céu um dia, olhou aqui para a terra e pensou assim: olha, a vida do ser humano está muito fácil, então eu vou complicar um pouquinho, eu vou inventar 10 mandamentos para complicar a vida dos seres humanos. Não, queridos. O único objetivo pelo qual o Senhor Deus nos deu os 10 mandamentos, que nada mais são do que um reflexo do seu próprio caráter, o único motivo foi a nossa liberdade e a nossa felicidade. Longe do Pai e sem mandamento nenhum para guardar, nos tornamos escravos do vício, do mundo e do pecado. E o rapaz aprendeu isso a duras penas. Na viagem de volta para casa, então, ele fez essa retrospectiva e o balanço da sua vida. Ele pensou onde ele estava, né, de onde ele veio, onde ele estava e para onde estava indo. De onde veio, onde estava e para onde estava indo. E seria muito bom se todos nós fizéssemos diariamente esse tipo de retrospectiva. Quem eu era ontem, como eu estou hoje e para onde estou indo. Isso em qualquer área da vida. Profissionalmente falando, quem era você o ano passado? Qual era a sua condição profissional o ano passado? Como você está hoje e quais são os seus planos para o futuro? A sua vida estudantil, que tipo de estudante você foi o ano passado? Como é que você está sendo esse ano como aluno, como estudante? Quais são os seus planos para o futuro? A sua vida matrimonial. Como começou o namoro? Como foi o noivado? Como foram os primeiros anos do casamento? Como está a sua vida matrimonial hoje? E para onde está caminhando o seu matrimônio? O amor está aumentando? Está esfriando? E especialmente na vida espiritual. Quem era você ontem? Como estamos hoje, né, dentro do ponto de vista espiritual? E para onde estamos o quê? Indo. O rapaz teve tempo para pensar em tudo isso. Chegando em casa, ou antes de chegar em casa, ele com certeza passou por uma pequena cidade onde ele havia nascido. Eu imagino o rapaz andando, cabisbaixo, cabelo emaranhado, a barba emaranhada, os dentes estragados, a pele amarelada pela doença, ele arqueado, cansado. Quão diferente do rapaz bonito, bem vestido, não é? Corado. Ele volta destruído fisicamente, moralmente, socialmente, espiritualmente. Era um farrapo humano. Ele, antes de chegar na fazenda onde o pai morava, ele passa por uma pequena cidade. E eu imagino o rapaz andando cabisbaixo, de repente ele levanta os olhos. Quem sabe? Ele olhou e viu uma ex-namorada. Quem sabe ele cruzou com uma ex-namorada pelas ruas. E ao olhar para a jovem, foi quase como uma visão celestial para ele. Ele correu em direção à jovem e disse: querida, sou eu. Mas a jovem não o reconheceu. Saiu correndo: socorro, bandido, ladrão. Porque o rapaz estava realmente irreconhecível. Ele abaixou a cabeça, mais triste ainda, foi andando. Quem sabe? O texto bíblico não relata isso. Eu estou imaginando. Quem sabe, na volta para casa, ele tenha cruzado com uma ex-professora. Essa tampouco o reconheceu. Quem sabe no caminho de volta para casa, ele passou perto de amigos. Quem sabe o próprio irmão carnal tenha cruzado com ele pelas ruas. Quem sabe o sacerdote, o pastor da época, passou pertinho dele pelas ruas, mas ninguém o reconheceu. Mas disse o Senhor Jesus, que quando o rapaz vinha ainda longe, o velho pai o viu e o reconheceu. O velho pai, apesar dos olhos cansados pela idade, o pai olhando para a estrada, quando ele avista aquele vulto, naquele vulto, já a longa distância, ele percebeu que as suas orações haviam sido o quê? Atendidas.
Eu imagino o pai com lágrimas nos olhos, olhando para o céu, dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu e atendeu as minhas orações. Esse rapaz voltou para casa, queridos, porque havia um pai em Israel que orava. E ele voltou para casa porque há um pai no céu que ouve as orações. Ele voltou por causa da ação sobrenatural da pessoa do Espírito Santo, que constantemente trabalhava em sua mente, em seu coração. Rapaz, aqui não é o teu lugar. Rapaz, volta para casa. Rapaz, volta para os braços do pai. E a ação da pessoa do Espírito Santo foi tão forte que o rapaz não pôde resistir. Ele se levanta e volta para casa. E agora o pai, com lágrimas nos olhos, corre em direção ao filho. E o filho, sem saber qual seria a reação do pai, ele já começa a recitar o pedido de perdão que ele havia decorado ao longo do caminho. Sincero, é verdade, mas decorado. Pai, pequei perante o céu e perante o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele está pronunciando o pedido de perdão, quando ele ia dizer: trata-me como um dos seus trabalhadores, o pai não deixou. Notem, o pedido de perdão que ele havia planejado em seu coração, sinceramente pedir para o pai. Quando ele começa a pedir perdão, ele não terminou a frase que ele havia planejado dizer. Quando ele vai pedir emprego, o pai já pula no pescoço dele, já o abraça, o beija, coloca o melhor vestido, a melhor capa sobre os seus ombros, um anel no dedo e sandálias nos pés. E manda preparar um grande banquete, porque o filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Você sabe, queridos, que a capa serviu para encobrir toda aquela sujeira, aquela imundícia do rapaz. O rapaz estava descalço, e naqueles tempos, naqueles dias, só os escravos andavam descalços. E ele havia se tornado um escravo no mundo. O pai agora coloca sandálias nos seus pés, libertando o rapaz da escravidão. Coloca um anel no dedo do filho. Pelas leis vigentes na época, eu já falei para vocês, ao sair de casa, ao pedir herança, ele foi rejeitado pela sua comunidade, rejeitado pela sociedade da época, e ele perdeu o direito à filiação. Só que o pai, num gesto de perdão e promoção, ele coloca um anel de volta no dedo do filho, perdoando e promovendo o filho novamente à condição de herdeiro. Devolve a filiação e devolve a herança para o filho. E prepara um grande banquete, porque o filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram então uma grande festa. Queridos, a explicação da parábola é muito simples. O pai é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos o filho pródigo. A capa simboliza a justiça de Cristo, que quer encobrir os nossos pecados, quer perdoar os nossos pecados. As sandálias representam a liberdade que o Senhor Jesus quer dar para cada um de nós. E na verdade só é livre aquele que abraça a Jesus como Salvador e Senhor. Ao longo do meu ministério, eu batizei dezenas e dezenas de pessoas em presídios, especialmente no Carandiru, em São Paulo. E vários testemunhos que eu conto, quem sabe nessa mesma série, vários testemunhos eu conto de milagres que eu presenciei dentro do Carandiru. E eu posso dizer para vocês que eu conheço algumas pessoas que estão presas, mas são mais livres do que muitos de nós que estamos aqui nesse momento, porque abraçaram a Jesus como Salvador e Senhor, e entendem o que é a verdadeira liberdade. O anel simboliza o seguinte: quando você pede perdão a Deus, Deus simplesmente te perdoa na hora. Quando você deliberadamente escolhe viver longe dos caminhos do Senhor, mas você volta para os braços de Cristo pedindo perdão, Jesus te perdoa e te promove a condição de herdeiro das mansões celestiais. E o banquete simboliza o grande banquete que todos nós haveremos de participar um dia, quando estivermos juntos com Jesus nas mansões celestiais. O Senhor Jesus ama
incondicionalmente a cada um de nós, e quer perdoar a cada um de nós. E entenda uma coisa: tudo o que o Senhor Jesus nos dá é de graça, são presentes, ou você aceita ou você rejeita, e o que Ele quer dar para você nesse momento é o seu perdão, o seu amor e a sua salvação. Eu conheci um rapaz há muito tempo, que praticamente foi criado no seio da igreja adventista. Ele praticamente nasceu na igreja, não que a mãe tenha dado a luz pelos corredores, obviamente, não é? A mãe tornou-se adventista quando ele era muito novinho ainda. Então ele foi criado seguindo os princípios bíblicos ensinados pela igreja adventista do sétimo dia. Cresceu na igreja. E era considerado pela igreja local um rapaz exemplar. Sabe aquele menino que não perde um culto? Sai quartas-feiras à noite, aos sábados pela manhã, no culto jovem à tarde, aos domingos à noite. Era um rapaz considerado pela igreja local um rapaz exemplar. Mas quando esse rapaz completou seus 14, 15 anos, quando ele entrou, na época, o chamado colegial, né, o ensino médio hoje, quando o rapaz entrou no ensino médio, no colegial, ele se envolveu com alguns amigos que não eram cristãos. E o rapaz, então, influenciado por esses amigos, começou a pensar assim: olha, parece que eu não sou livre. Porque lá em casa minha mãe colocou muitas regrinhas, muitos mandamentos, e também na igreja, o pastor pega muito no meu pé, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha, são tantas regrinhas para ser um fiel cristão. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Parece que eu não sou livre. E por não ser livre, eu não sou feliz. Assim o rapaz pensou por algum tempo. Felizes são os meus amigos que não são cristãos. Assim pensava o rapaz. Depois de algum tempo, o rapaz, criando coragem, chegou para a mãe e disse: mãe, eu gostaria que a senhora entendesse o que eu vou dizer. Eu amo muito a senhora, mas eu não quero mais saber de igreja. Não quero mais frequentar a igreja, não quero saber de Jesus, não quero saber de culto. Eu quero realmente experimentar o que o mundo pode me oferecer. A mãe entrou em pânico. Imagine uma mãe cristã, a situação que essa mãe viveu. Ela abraçou o filho, chorou pelo filho, fez um apelo, mas o filho estava irredutível. Procurou então o pastor. O pastor foi lá, fez uma visita, orou pelo rapaz, aconselhou o rapaz, chorou pelo rapaz. Mas aparentemente não adiantou nada, o rapaz havia tomado a sua decisão. Ele deixou de frequentar a igreja, mas pior do que isso, ele abandonou a amizade com Jesus. Ninguém cai de cabeça no mundo de um dia para o outro. Isso é um processo que para alguns leva mais tempo, para outros menos tempo. Mesmo não frequentando a igreja, sendo um rapaz educado, ele mantinha alguns padrões morais corretos. Mas agora, ele não lia mais a Bíblia, não frequentava a igreja, não ouvia sermões, não ouvia bons hinos, não cantava hinos. O seu poder espiritual foi o quê? Diminuindo, foi enfraquecendo na fé. Um dia os amigos chegaram e disseram: vamos a uma discoteca. Isso aí foi meados para o final da década de 70. Faz um bom tempo. Era o auge do Dancing Days, aquela coisa toda. E o rapaz disse: mas eu nunca fui a um lugar desse na minha vida. Não, você vai gostar. E os amigos insistiram. O fato é que num sábado à noite, pela primeira vez, aquele rapaz foi a uma discoteca, a um salão de festa, um salão de bailes. Quando o rapaz entrou ali, os amigos foram dançar. Ele ficou ali na porta. E aquela luta interior: vou embora ou fico aqui? Vou embora ou fico aqui? Vou embora ou fico aqui? Aquela luta entre o bem e o mal, o grande conflito entre o bem e o mal. O rapaz então entrou na discoteca, mas ele foi para o canto e ficou sozinho ali. Ele muito tímido, introvertido, nunca havia entrado num lugar daqueles. Ele olhou ali, viu aquelas luzes, viu o pessoal pulando assim, meio desengonçado, um em cima do outro. O rapaz não entendeu muito aquilo e ficou sozinho no canto lá. E aquela luta interior: vou embora ou fico aqui, vou embora ou fico aqui. A uma certa altura, um amigo, mau amigo, viu o rapaz sozinho e foi conversar com ele. E aí, meu irmão, está aí sozinho por quê? Vamos aproveitar a noite. Olha quanta moça bonita. Vai conversar com alguém. Olha aquela menina olhando para você ali. Vai conversar com ela. Vai dançar com ela. Aí o rapaz: não, mas eu sou muito tímido, introvertido, eu não sei dançar, não sei conversar. Aliás, eu fui criado numa igreja.
Eu nem sei o que estou fazendo aqui, acho que eu vou embora. Não, que embora nada. Eu também sou tímido, introvertido como você. Mas sabe o que eu faço para me liberar, para me libertar, para ficar mais solto? Eu tomo um pouco de bebida alcoólica. Por que você não experimenta? Mas eu nunca bebi na minha vida, nunca tomei bebida alcoólica na minha vida. Não, você vai gostar. Atravessaram o salão e foram até o barzinho. E o amigo pediu uma cerveja. Pagou. A primeira sempre de graça. Pode ser álcool, pode ser um cigarrinho, pode ser maconha, cocaína, heroína, crack. A primeira dose é sempre de graça. O amigo então pagou. O rapaz colocou a cerveja no copo, tomou, achou o negócio amargo, ruim, jogou o copo do lado. Nunca mais vou beber na minha vida. Negócio horrível. Como o rapaz nunca havia ingerido bebida alcoólica, estava com o estômago vazio, o pouco que ele bebeu já fez algum efeito. O álcool logo cai na corrente sanguínea, né? Atinge o cérebro. O rapaz sentiu-se um pouco mais leve realmente. Olhou para uma menininha lá, foi conversar com ela e passou a noite inteirinha dançando meio desengonçado. De madrugada ele voltou para casa. A semana se passou. No final de semana seguinte, os amigos o convidaram para que ele voltasse à mesma discoteca. E ele aceitou. Quando ele entrou pela segunda vez naquele local, adivinhem, é óbvio, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele foi para onde? Para o bar. Só que ele estava sozinho agora. Pediu uma cerveja, colocou no copo, tomou, esperou um pouquinho, aparentemente não fez efeito algum. Ele pegou a garrafa, olhou para o rótulo, deve ser light, não é? Teor alcoólico menor, vou tomar um segundo copo. Tomou o segundo copo e pensou, agora sim, agora estou legal. Passou a noite inteirinha se divertindo, divertimento mundano e passageiro. Quem já foi ou ainda vai a um lugar desse, pode ser um baile de carnaval, pode ser uma boate, uma discoteca, pode ser um estádio de futebol, teu time ganhando ou não. Quando você sai de um lugar desses, o vazio interior é cada vez maior. E há um fato que eu espero que você entenda, ao ouvir as minhas palavras. Há um lugar em seu coração, que só Jesus pode preencher. Nem coisas lícitas, como trabalho, família, viagens, estudos, nem coisas lícitas, e muito menos coisas ilícitas, como drogas, sexo ilícito e outras coisas por aí. Nem coisas lícitas, muito menos coisas ilícitas, vão preencher o vazio que há em seu coração. Digo mais, religião não vai preencher o vazio que há no seu coração. Você pode ser religioso e não ser cristão. Você pode até frequentar uma igreja e não ter a Jesus em seu coração. Há um vazio no seu coração e no meu, que só o Senhor Jesus pode preencher. E o rapaz então passou a noite inteira ali, de madrugada voltou para casa. No final de semana seguinte ele voltou à mesma discoteca. Quando entrou pela terceira vez naquele mesmo local, qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi para onde? Para o barzinho de novo. Só que dessa vez 2 copos não adiantaram mais. Ele tomou a garrafa inteira. Para resumir a história, porque o tempo também avança. Quando esse rapaz tinha 16 anos de idade, 16 anos, ele não dormia à noite sem tomar pelo menos 2 copos grandes de bebida alcoólica. Ele se levantava à noite com aquele bichinho do ran-ran na garganta, não é? Aquela sede terrível. Tomava um pouco de água, mas não conseguia se acalmar. Ele ia até o barzinho do pai, então. O pai tinha um barzinho em casa. O pai era um católico não praticante. Então ele abria o barzinho, o que tivesse ali, pinga, uísque, vodka. Ele enchia o copo, não era uma dose, era o copo cheio. Ingeria aquela bebida alcoólica e não se acalmava, tinha que tomar um segundo copo. Algumas vezes, ele fazia o que na época era chamado de farmácia. O que é farmácia? Você coloca um pouco de pinga, um pouco de uísque, um pouco de vodka, tudo no mesmo copo e mexe. Deve ser horrível, é horrível. E o rapaz tomava aquilo para conseguir se acalmar e dormir. Tornou-se o que? Um alcoólatra, dependente do álcool até para conseguir dormir. A vida foi piorando, piorando, piorando. E o álcool pode levar ao uso de outras drogas. E o rapaz, infelizmente, tomou várias decisões erradas em sua vida. Um dia, ele bebeu tanto, no início de carnaval, uma sexta-feira à noite, que ele só acordou depois do carnaval. Overdose em álcool. Você sabe que overdose em álcool mata. O rapaz entrou em coma alcoólico.
E a vida foi piorando, piorando, piorando. Um dia, esse rapaz saiu do colégio. Ele estudava no Colégio Objetivo, na Avenida Paulista 900, um dos maiores colégios da América Latina na época. E um colégio, né, de alunos, filhos de pais de classe média alta. O rapaz sai da Avenida Paulista e toma um ônibus em direção ao bairro de Ipiranga. 1h15 da tarde. Chega no Ipiranga quase 2 da tarde. Desce do ônibus, anda umas 2 ou 3 quadras. Antes de chegar no prédio onde ele morava com os pais, ele passa em frente ao barzinho. Um dia comum, um dia de semana, 2 da tarde. Estavam ali alguns amigos bebendo. O rapaz entrou no barzinho, não é porque os amigos convidaram, entra aqui, o rapaz entrou. Quando ele entrou no bar, eles fecharam as portas do bar. Porque ia rolar muito mais coisa do que álcool ali. Era álcool, maconha, cocaína, lança-perfume. Um coquetel de drogas, o rapaz ficou algumas horas ali. Quando o rapaz saiu do barzinho, estava totalmente alucinado, totalmente drogado. Andou mais algumas quadras, conseguiu chegar no prédio onde ele morava com os pais, entrou ali, cumprimentou o zelador, subiu alguns degraus, foi até o elevador, chamou o elevador, né? Tocou o interruptor, o elevador, não é? Chamando o elevador, entrou no elevador, tocou o interruptor, desce o primeiro andar. O elevador subiu, ele desce do elevador e toca a campainha na casa, no apartamento onde ele morava. A mãe estava sozinha em casa. Quando a mãe abre a porta do apartamento, o rapaz entrou e caiu no carpete da sala. Começou a entrar em convulsões. Um princípio, quem sabe, de overdose, um efeito químico, biológico ali. E a mãe, olhando para aquela cena, embora a mãe fosse uma mulher muito culta, muito inteligente, a mãe, ao olhar para aquela cena, o raciocínio foi o seguinte: o meu filho está há 5 anos e meio fora da igreja, fazendo muita coisa errada por aí. A mãe não sabia nem 1/10 das histórias, mas desconfiava de muita coisa. O meu filho está há 5 anos e meio fora da igreja, com certeza fazendo muita coisa que não deve. E olhando para aquela cena, a mãe teve a impressão que era um problema espiritual. Em vez de procurar o médico, foi chamar quem? O pastor. É lógico que era também um problema o quê? De ordem espiritual. Mas aquela reação do rapaz era uma reação químico-biológica. Ele começou a entrar em convulsões. A mãe foi procurar o pastor, só que o pastor daquele bairro tinha viajado. Ela foi procurar o pastor de um outro bairro. E levou algum tempo para localizar o pastor e levar o pastor, né, até o apartamento. Algumas horas se passaram. E o efeito da droga foi o quê? Passando. O efeito do álcool passou, das drogas foi passando. O rapaz começou a cair em si, começou a raciocinar de maneira lúcida. Aí o rapaz abre os olhos e sente dores horríveis pelo corpo. Olha para si mesmo e a roupa está manchada de sangue. Há várias manchas de sangue na roupa. Alguns hematomas no corpo, a roupa rasgada. Não se sabe se o rapaz brigou na rua, se foi atropelado, se caiu. O fato é que o rapaz estava machucado, com manchas de sangue, né, pelo corpo, e sentindo um cheiro horrível. Ele estava deitado sobre a sua própria poça de vômito. Uma poça de vômito enorme, ele deitado em cima. Aí ele olhou para si mesmo e pensou assim: mas meu Deus, como é que eu pude ter ido tão longe? Olha, eu conhecia a Bíblia, eu conhecia Jesus, conhecia a verdade. Como é que eu pude ter me afastado tanto dos princípios bíblicos? Como é que eu pude ter me afastado tanto da pessoa de Jesus? Ele sentiu aquele peso do pecado sobre os ombros, remorso, angústia. Em meio àquele torpor que ele envolvia, ele como que ouviu uma voz que lhe falava assim: rapaz, você sabia o que era certo e o que era errado, se desviou de todo o caminho da verdade, está no fundo do poço do pecado. E da onde você está não dá para voltar mais não, agora é tarde demais. Da onde você está não tem mais retorno. Sabe o que você deve fazer? Foi a sugestão daquela voz que lhe falava ao ouvido. Vá até a janela e se atire. São só 11 andares, vai ser uma queda rápida. Você não vai sofrer nada, não vai sentir nada. Sabe, coloca um ponto final nesse sofrimento, nessa angústia. E o rapaz então envolvido, não é, por aquele torpor, por aquela angústia, ouvindo a voz do inimigo, ele se levantou. Abriu as janelas, olhou para a cidade de São Paulo, olhou lá para baixo, 11 andares e se atirou. E ele caiu. Só que ele caiu de novo no carpete. Eu não sei se foi
efeito do álcool ainda, que ele errou a distância, ou se foi um anjo que segurou. O fato é que ele bateu o peito na janela, no peitoril da janela, e caiu pela segunda vez no carpete, mais machucado, constrangido e depressivo ainda. Caiu no carpete. E aquela voz voltou: olha que você é maconheiro, bandido, sem vergonha, eu sabia, mas covarde. Você não consegue nem acabar com a própria vida. Você está sozinho, disse aquela voz. Cadê sua mãe? Cadê seu pai? A sua irmã está onde? Onde está o tal do pastor adventista? Onde estão seus amigos? Onde estão as pessoas que dizem que te amam? Você está sozinho, porque você envergonhou a igreja, a família e os amigos. Ninguém quer saber mais de você. Somos só nós dois agora. Está com medo? Eu te empurro. Está com medo? Eu te dou uma força. O rapaz ouvindo aquela voz satânica e o peso do pecado aumentando sobre os seus ombros. O rapaz tentando encontrar uma luz no final do túnel e aparentemente não havia luz nenhuma. O rapaz tenta se levantar para colocar um ponto final naquele sofrimento. E ao se levantar, ele pela terceira vez cai no carpete. Quando ele cai pela terceira vez no carpete, ele chega ao auge do seu desespero. Como eu disse, procurando uma luz no final do túnel, e aparentemente não havia luz nenhuma. Então ele toma uma decisão definitiva: não vale mais a pena viver. Eu vou acabar com o sofrimento. E ele começa a se levantar, disposto a acabar com a própria vida. Quando ele está se levantando, de repente ele ouviu uma outra voz. Uma outra pessoa, não é que ela chegou ali, ela sempre esteve ali. Só que agora ele ouve a voz de uma outra pessoa, de maneira muito clara. Uma voz meiga, suave, gentil. Aquela voz disse: rapaz, você sabia o que era certo e o que era errado. Você se desviou de todo o caminho da verdade. Está no fundo do poço do pecado. Entenda uma coisa, rapaz. Eu odeio o pecado, mas eu amo o pecador. Sabe, rapaz, um dia por sua causa, me deram tapas no rosto, e eu suportei a humilhação por amor a você. Sabe, rapaz, por sua causa, me colocaram uma coroa de espinhos sobre a minha cabeça, e bateram para os cravos entrarem bem fundo. O sangue escorreu pela minha face, se misturou com as minhas lágrimas, com o meu suor, e com o catarro dos soldados romanos que cuspiam na minha face. Eu suportei essa dor e essa humilhação por amor a você e por amor a todos os pecadores. Sabe, rapaz, me deram várias chicotadas nos ombros. E ainda me obrigaram a carregar uma pesada cruz. A dor foi muito grande. Mas eu suportei a dor, a humilhação e a provação por amor a você e por amor a todos os pecadores. Sabe, rapaz, quando os soldados romanos pregaram as minhas mãos e meus pés na cruz, quando eles levantaram a cruz para estacar naquele local, e o peso do meu corpo cedeu sobre os pregos, a dor foi muito grande. Eu sofria na cruz, e no céu, o meu pai sofria junto comigo. Eu morri de braços abertos, por amor a você, e por amor a todos os pecadores. E ao terceiro dia eu ressuscitei. E eu continuo de braços abertos hoje. Não importa, rapaz, quão longe você tenha ido. Não importa quão pecador você seja. Não importa quão fundo você esteja no pecado. Não importa. O meu sangue é suficientemente poderoso para te perdoar, para te transformar e para fazer de você aquilo que eu quero que você seja. E aquele rapaz ali jogado no fundo do poço do pecado, magro, amarelado, com a roupa rasgada, vários hematomas no corpo, manchas de sangue na roupa, sujo com o próprio vômito, fedido. Quando ele ouve a voz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele rapaz com lágrimas nos olhos diz: Senhor Jesus, perdoa-me, e eu vou te servir para todo sempre. E Jesus diz: seus pecados estão perdoados, levante-se e não peque mais. E aquele rapaz se levantou, e é por isso que aquele rapaz está pregando aqui hoje à noite. Porque, rapaz, queridos, quando eu estava no fundo do poço do pecado, quando Satanás tentou me jogar 11 andares abaixo, sujo, maltrapilho, cansado, fedido, quando eu pensei em tirar minha própria vida, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo foi no fundo do poço onde eu estava e me disse: Roberto Mota, eu te amo.
Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão pecador você seja, o meu sangue é suficientemente poderoso para te perdoar, para te transformar e para fazer de você aquilo que eu quero que você seja. Eu descobri, queridos, que ser cristão não é colocar terno e gravata. Eu coloco terno e gravata porque eu acho que é a melhor forma de apresentar diante de Deus e em respeito a vocês. Mas ser cristão, sabe, não é colocar terno e gravata e Bíblia preta embaixo do braço. Porque qualquer hipócrita pode fazer isso, e muitos fazem, diariamente nas igrejas por aí. E mesmo na igreja adventista. Qualquer hipócrita pode colocar terno e gravata e Bíblia embaixo do braço. Cristianismo, queridos, é abraçar Jesus como Salvador, como Senhor e como amigo. E andar diariamente com Ele. Eu não virei santo, no sentido de ser perfeito. Eu não sou perfeito. Não me tornei perfeito. Eu tenho falhas, eu tenho pecados. Mas eu descobri que o único caminho para a felicidade é seguir a Jesus onde quer que Ele vá. Quando eu me levantava nos estádios de futebol, a hora que eu ficava em pé, já abria um clarão, porque todo mundo conhecia o alemão. Fui líder de uma grande torcida de futebol e fundador de outras duas. Quando eu me levantava nos estádios de futebol, já abria aquele clarão. Briguento, violento, temido por chefes de outras torcidas, temido por policiais, um bandido, viciado em drogas, alcoólatra, jogado no fundo do poço do pecado. Um dia o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo foi olhar no fundo do poço onde eu estava e não se importou com a minha sujeira, com o meu pecado, com a minha imundícia. Quero dizer uma coisa para você. Eu sou um pastor hoje, porque eu prometi que serviria a Jesus, mas eu poderia ter servido de qualquer outra maneira. Não sou pastor por causa da promessa, eu poderia ter sido um médico, um missionário, poderia ser um advogado, poderia ser qualquer outra coisa na vida, e ser um fiel cristão, poderia servir a Jesus. Me tornei um pastor porque Deus me chamou para esse ministério. E quero dizer para você, não importa quão longe você tenha ido, não importa qual seja a sua situação espiritual agora, eu posso dizer em nome de Jesus, Cristo quer te perdoar agora, quer te transformar agora, quer fazer de você aquilo que Ele quer que você seja. Feche os olhos, incline sua fronte e ore comigo. Amado Pai Celestial, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua salvação. Obrigado porque nos amaste a tal ponto de teres enviado o Teu único Filho para morrer em nosso favor, em nosso lugar, na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Jesus, porque recebestes os cravos nas mãos e nos pés. Obrigado, Senhor, por receber essa coroa de espinhos, as chicotadas nos ombros. Nós é que deveríamos ter sofrido, nós é que deveríamos ter morrido, mas por amor a cada um de nós, o Senhor tomou o nosso lugar. O salário do pecado é a morte, nós sabemos, mas o Teu dom gratuito é a vida eterna. Nós Te aceitamos mais uma vez como nosso Salvador e Senhor. E imploramos nesse momento que perdoes os nossos pecados e as nossas faltas. Amado Pai Celestial, várias pessoas se levantaram aqui nesse momento. Uma parte dessas pessoas já frequentaram a igreja adventista ou qualquer outra denominação, se afastaram dos caminhos e agora querem retornar para o aprisco do Senhor, querem retornar para os braços de Jesus. Obrigado pela decisão que essas pessoas tomaram. Sabemos que o inimigo está irado, mas se o Senhor é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Tomes a cada pessoa que se levantou no primeiro apelo nos seus braços de amor nesse momento, que elas se sintam amadas, perdoadas, protegidas. Obrigado também, Senhor, porque eu fiz um apelo em nome de Jesus para o segundo grupo. E essas pessoas que se levantaram na tua igreja nesse momento, e as pessoas que ouvem o DVD nesse momento, são pessoas sinceras, que estão implorando o perdão pelos pecados e faltas. Obrigado, Senhor, porque através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos plena convicção nesse momento, que estamos sendo perdoados e transformados. Unja-nos através da pessoa do Espírito Santo, para que vivamos como verdadeiros cristãos em toda e qualquer circunstância. Vamos sair daqui agora. Leva-nos em segurança aos nossos lares. Dá-nos amanhã um bom dia de trabalhos, de estudos, de atividades.
Que retornemos aqui amanhã para mais uma palestra, para mais um sermão, para mais um culto, para que possamos a cada dia estar mais próximos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abençoes a cada família aqui representada, que não falte nada em cada lar aqui representado, que haja muita paz, que haja muito amor, mas que acima de tudo Jesus continue sendo o alicerce de cada um de nós e de cada família aqui representada, pois em nome dele oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém.